Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos e atualizaremos as informações sobre o histórico de preços e taxas dos títulos IPCA principal. É sobre isso o vídeo de hoje, por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no canal, ative aquele sino da notificação e mantenha-se bem informado sobre as informações da renda fixa e, em particular, o Tesouro Direto, porque 2022 promete, eu continuo dizendo isso aqui no canal. Antes de começar o vídeo de hoje, hoje é Natal, então eu desejo sempre a você aí que a mensagem de Cristo, de fé, de amor, de renovação, esteja sempre na sua vida, não somente nesse dia de Natal, mas em todo o ano de 2022. Que você possa sempre olhar para o que foi e o que é essa mensagem a cada dia. Vamos então começar trazendo aqui a taxa e o preço do título IPCA 2026, o que aconteceu nessa semana. Então verificamos aqui no curtíssimo prazo que do dia 10 de dezembro até o dia 20 as taxas explodiram, voltaram a subir assustadoramente. Mas veja, essa semana, essa análise que nós estamos fazendo são das taxas do dia 20 até o dia 23 de dezembro. Porque você já sabe que no dia 24 não houve então histórico, porque realmente não houve operação na B3. E como o histórico de taxas e preços está atrelado à questão do funcionamento da B3, então não temos isso. Então vamos olhar aqui, do dia 20 até o dia 23, as taxas caíram no IPCA 2026. Essas taxas, como você já sabe, são as taxas de fechamento do Tesouro Direto. Então começou em 5,12 e fechou em 4,98. Taxas voltando aí ao patamar de 5% no IPCA 2026. O IPCA 2035 e o 2045, você já sabe que as taxas são iguais. Então veja o que aconteceu também. Olha como que as taxas subiram. No dia 13 de dezembro era 4,98. Veja que 13 de dezembro foi a penúltima segunda-feira e elas foram subindo até o dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro foi a penúltima sexta-feira, chegou a 5,18, saiu de 4,98 para 5,18, 20 pontos base. E depois caiu, saiu de 5,18 para 5,10. Então temos taxas aqui também acima de 5%. Então a primeira informação é essa, as taxas parecem estarem aí em torno de 5%. Só que eu vou te mostrar algumas informações adicionais a esse respeito para que você entenda se essas taxas vão permanecer assim. Agora nós vamos falar das taxas de abertura e o histórico, o melhor histórico, tanto de preço de título, como também das taxas de abertura do Tesouro. Só que antes, eu gravei esse vídeo aqui, atualizando as informações e as preocupações com a inflação no Brasil, que olha, ela caiu, só que pode ter novidades. E a inflação no exterior, lá nos Estados Unidos, a preocupação é muito grande. Por isso, se você quer se interar aí sobre títulos que têm relacionamento direto com o IPCA, eu sugiro você assistir. Vamos lá, vamos começar falando aqui do histórico de preços e taxas do IPCA 2026. É o título mais curto que nós temos aqui, vinculados à inflação. Então vamos lá. Você tem observado aqui, eu vou colocar já no gráfico, que nós temos aqui a média que nós vimos acompanhando aqui de taxas mensais desse título. Então nós pegamos todas as taxas diárias e tiramos uma média aqui no mês. Então em julho elas haviam subido discretamente. Quando foi aqui no mês de agosto, elas saíram de 3,75 a taxa média de julho para 4,37 a taxa média de agosto. E depois continuou subindo. Veja que em setembro fechou em 4,55 e aqui nós já temos em outubro 4,97, foi um aumento substancial. Depois, a taxa média de novembro continuou subindo, mas os últimos dias de novembro, aliás, a segunda quinzena de novembro, já indicava uma queda nessas taxas. E elas subiram por quê? Porque nós tivemos um estresse lá, principalmente relacionado à PEC dos precatórios. Falamos muito sobre isso aqui no canal. A partir do momento que o mercado já verificou que tinha uma saída para essa PEC, as taxas começaram a cair na segunda quinzena de novembro. E agora elas continuam refletindo aqui, 4,97
4,96 é a taxa média que nós temos então para esse título no mês de dezembro. E o que tivemos aqui nessa semana então? Veja, na penúltima sexta-feira, dia 17 de dezembro, a taxa era 5,02. Veja que no dia 20 ela subiu, mas depois voltou a cair. Então a taxa de abertura da última quinta-feira, e não sexta, porque não teve taxas na sexta-feira, dia 24, não houve, nós fechamos em 4,95. Veja que é praticamente a taxa média do mês de dezembro. E um detalhe aqui importante é quando nós olhamos aqui no histórico das taxas do ano de 2021. Então veja, o melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas do ano desse título, nós estamos aqui entre 4,64 e 5,70. Ou seja, 5,70 foi aquela melhor taxa. Quem comprou nessa taxa está sorrindo à toa. Foi lá dia 29 de outubro que nós tivemos. E aí qual é o intervalo então? Entre 4,64 e 5,70. Nós ainda estamos então no melhor quartil, ou nas 25% melhores taxas do ano para esse título. Mas quando nós olhamos para outra referência, que é o preço, que você deve estar querendo pagar barato, nós já verificamos aí que o preço já não está na melhor faixa. Aliás, ele está na pior faixa de preços do ano de 2021. Então, resumindo para você, estamos na melhor taxa ainda, no melhor intervalo de taxas. Quase chegando aqui próximo ao limite desse intervalo. Mas estamos na pior faixa de preço. Os 25% preços piores. O que isso significa aqui para você? Veja, se você tem uma visão de longo prazo, as taxas não estão ruins. Aí você vai dizer, por que não estão ruins? Porque quando nós abrimos aqui esse título para você verificar todo o histórico dele, fica mais fácil você verificar graficamente. Esse título foi lançado em fevereiro de 2020 com uma taxa de 2,63. Quem comprou em 2,63 deve estar lamentando, porque veja a oportunidade agora. A taxa está aqui ó, em 5%. Quase 100% de aumento desde o seu lançamento. E veja, quem deve estar mais lamentando ainda é quem comprou aqui ó, em agosto de 2020. A taxa próxima de 2%. E ela só fez subir. Então, se você tem visão a longo prazo, esse título está te pagando a inflação e mais uma taxa pré-fixada. Ou seja, ele te protege de uma inflação super importante. Se você quer entender até quando esse título te protege da inflação, assiste aqui nesse card. Esse vídeo é diferenciado e você vai entender até quando esse tipo de título te protege da inflação. Assiste lá que você vai gostar. Só que agora eu quero trazer uma informação para você, que é uma análise que nós trazemos aqui gráfica a respeito da projeção. Eu vinha falando durante muito tempo que o 2026 ele está diretamente relacionado à taxa de juros futuro. O que é a taxa de juros futuro? Diariamente, o mercado projeta quanto que pode ser a taxa no futuro do 2026, ou seja, a nossa taxa de juros. E é com base nessa informação que o mercado, então, vai fazendo maior ou menor pressão por taxas maiores. E eu havia traçado aqui um canal, você deve se lembrar que esse canal em roxo aqui que você está enxergando. Esse canal ele varia entre 10,5 e até 9,85. O que significa isso? As taxas iriam ficar presas nesse canal e elas só sairiam isso quando nós tivermos uma clara tendência. Então verifica aqui, ó, nós traçamos esse canal há aproximadamente 3 semanas. Por que esse canal? Porque ele volta a relembrar preços que nós tínhamos aqui desde o mês lá de agosto. Foi um período que o mercado ficou preso aqui, ó, mais ou menos entre a data 17 de agosto e aqui 18 de outubro. E, como eu digo aqui, os preços têm memória. E aí veja que interessante, subiu bastante, a projeção chegou a ser 2,74, veja, lá no dia 28 de outubro. Se nós olharmos aqui, foi quando essas taxas voltaram a disparar, que nós tínhamos todo esse histórico. Aqui nós temos a taxa, então, ó, lá no finalzinho de outubro, início de novembro, foi quando nós tivemos as melhores taxas para esse título. O mercado projetava uma acentuada piora e era ali aquela preocupação maior com a PEC dos precatórios. Mas olhando agora, o que aconteceu? Veja que as taxas voltaram para esse intervalo que nós traçamos agora. Aliás, voltaram a se manter. Num determinado momento, elas chegaram até ameaçar a saída. Veja que esse candle do dia 17 de dezembro chegou até a romper e sair da faixa, mas não confirmou, retornando posteriormente. Analisando rapidamente o que nós temos. As médias aqui de curto e de médio prazo apontando para baixo. Então essa linha verde que você verifica aqui é a média de
nós temos aqui de 21 dias. Ela ainda aponta para baixo. O que significa apontar para baixo? Ainda temos uma tendência de curto prazo de queda dessas taxas, ou no máximo de estabilização. E a média, que é a média aqui de 51 dias, que é essa amarela, ou seja, a média de taxa de 51 dias, ela está começando a ficar aí estável. Enquanto que a média longa, que é de 200 períodos, está aqui embaixo, ó, 9,66. Só que o importante aqui são dois fatores. O primeiro que nós estamos verificando. Veja essa linha amarela, eu vou esconder até aqui para facilitar você visualizar. Eu tracei aqui um canal aqui paralelo para que você entenda como que as coisas podem acontecer. Veja que aqui eu tracei na base um triângulo. O que significa esse triângulo? É um indicativo de que essas taxas tendem a explodir para cima ou para baixo quando elas romperem esse triângulo. Então veja que, por exemplo, elas já estão nesse triângulo aqui desde o dia 8 de dezembro. E a tendência é que, num determinado momento, ou ela vai explodir para baixo ou ela vai seguir com uma tendência de alta. Veja que esse triângulo pode se manter, pode, eu não estou falando que vai, até o final de janeiro. Então, no máximo até o final de janeiro, nós vamos ter uma tendência claramente definida, seja para baixo ou seja para cima. O que vem indicando aqui essa tendência pode ser aqui agora. Eu já havia trazido para vocês essa informação aqui com relação à projeção aqui de taxas. Veja que aqui nesse gráfico, que é o RSI, eu já venho apontando para vocês que ele vem crescendo. Então veja, o RSI atingiu a mínima aqui de 26,82. E eu falava que toda vez que ele chega abaixo de 30, significa então que está sobrevendido. Ou seja, o mercado não teria grandes apostas para cair um pouco mais. E veja que coincidentemente foi nessa data que atingiu a mínima, 10 de setembro. Depois, ele começou a subir discretamente, mas veja que aqui o RSI já está considerando que há uma tendência de subida, ou seja, as taxas devem se manter nessa faixa, mas com uma tendência de alta, respeitando essa linha amarela que você está verificando aqui. Então a tendência é de alta até que se tome uma decisão mais consistente, seja rompendo essa linha vertical amarela para cima ou para baixo. A tendência no curtíssimo prazo ainda é de alta para o IPCA 2026. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí um super like que nós vamos falar agora do IPCA 2035. Só que antes, eu não poderia deixar aqui de indicar aqui no alto essa dúvida importantíssima. Um internauta colocou: comprei um título e ele pode estar saindo do rol do Tesouro. Estou no prejuízo. Será que eu só vou inverter o meu prejuízo no vencimento? Assista, porque o Tesouro deve trocar os títulos aí no final de janeiro, início de fevereiro. Se você também tem essa dúvida, assiste lá que você vai gostar. Falando aqui do 2035, e temos informações importantes também. Veja que aqui a tendência é a mesma do IPCA 2026. Qual seja, em setembro, nós tivemos aumento das taxas médias, ficaram em 4,75. No mês de outubro, essa tendência aumentou, foi para 5,17, e aí entramos então naquele melhor quartil. Em novembro, aumentou ainda mais, chegou a 5,24. Só que repare que de outubro para novembro, a taxa média subiu apenas 7 pontos base. Já era um indicativo de que essa alta ia desacelerar ou que ela ia até reduzir. E é o que aconteceu em dezembro. A taxa média está em 5,10. Está caindo 14 pontos base em relação a novembro. E o que aconteceu? Novamente relembrando para você aqui do canal. Nós tivemos a melhor taxa desse título no dia 29 de outubro, 5,65. E aí as taxas começaram a ceder. Veja que de outubro, então, para cá, as taxas não atingiram uma nova máxima. Isso significa, então, o quê? Que a taxa média do mês de dezembro vem caindo. Claramente você verifica isso. Se nós olharmos aqui a taxa média de dezembro, em dezembro nós tivemos uma taxa aqui, ó, 1º de dezembro, 5,06. Só que a melhor taxa de dezembro foi 5,23. Desde então, não teve uma taxa melhor do que essa do dia 2 de dezembro. E aí as taxas vieram regredindo e aqui, no dia 23 de dezembro, que foi o último dia útil de taxa de abertura do Tesouro, ficou em 5,05. Veja que está abaixo da taxa média do mês de dezembro. Então, no curtíssimo prazo, ainda temos uma tendência de queda nessas taxas, muito próxima da estabilização. Não acredito que vamos ter taxas caindo fortemente nesse final do ano e início de janeiro. Teremos sim uma definição em breve.
Bom, aonde está então o melhor quartil de taxa desse título? Está entre 4,89 e 5,65. 5,65 foi a melhor taxa. 4,89 é o limite desse melhor quartil. Estamos em 5,05. Então ainda estamos na melhor faixa de taxas, ou seja, as 25% melhores taxas de 2021. Ainda estamos aí. Olhando em termos de preço, o que nós temos? O melhor preço estava entre 1.764 e 1.925. Veja que nós saímos. Ainda no dia 20 de dezembro, que foi a última segunda-feira, nós tivemos o retorno para essa faixa de melhor preço. Mas foi um retorno breve, porque no dia seguinte já saímos então dessa melhor faixa de preço. Então, em resumo, estamos na melhor faixa em termos de taxa, mas não mais na melhor faixa de preço. Agora estamos, em termos de preço, naquela faixa intermediária dos 50%. Ainda estamos próximos aqui, é bem verdade, da melhor faixa de preço, mas já saímos dela, estamos somente próximo. Agora eu quero chamar a atenção para você do 2035. Se você está na dúvida, a taxa está boa, a taxa está ruim, o 2035 é um título bem antigo. Ele foi lançado em março de 2010 e veja as variações que nós tivemos ao longo do período. Aqui, se você acompanhar aqui, a taxa no curto prazo, aliás, nem tão curto, né? De 2018 para cá, veja que em 2018 essa taxa chegou lá a 5,97. E o que nós tivemos nessa data? Um período eleitoral, ou uma projeção de período eleitoral. Veja que foi quando ela atingiu a máxima aqui, ó, 5,97. Depois ela começou a cair. Depois que nós tivemos uma definição mais clara a respeito das eleições, elas caíram. E agora o que estamos acontecendo aqui? Uma taxa girando aqui, ó, em torno de 5 a 5,50%. Falaremos desse título ao longo da semana para que você entenda o que pode acontecer em termos de taxa de variação para o período eleitoral. Esse vídeo vai ser interessantíssimo. Não perca a nossa visão a respeito da volatilidade dos títulos no período eleitoral. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like para ajudar aqui o nosso canal a divulgar um pouco melhor os vídeos. E olha, eu quero te indicar, se você gosta de Tesouro IPCA, desse vídeo que vai passar aqui no alto. Assista que você vai se manter bem informado. Para finalizar, eu quero falar do IPCA 2045. É o título principal à venda aqui no Tesouro Direto mais longo. Então, o IPCA principal mais longo é o 2045. Relembrando, tem o 2026, o 2035 e o 2045. Sendo que a taxa do 2045 é a mesma do 2035. É exatamente isso que você ouviu. Então, os comentários de taxas são desnecessários. Nós vamos olhar somente para o preço. E nesse caso especificamente, o melhor preço foi R$ 1.019. Lá atrás, alguns meses atrás, nós tivemos esse preço de R$ 1.019 aqui na data do dia 29 de outubro, que tivemos a melhor taxa e também o melhor preço. Só que repare que aqui, ó, no caso desse título, desde o dia 30 de setembro, nós estamos na melhor faixa de preço. Tá aqui, ó. Toda vez que você verificar na cor verde, é a melhor faixa de preço. Só que aonde vai essa faixa de preço? De 1.019 até 1.197. Então estamos na melhor faixa de taxa, mas também na melhor faixa de preço. Só que eu chamo a sua atenção que essa faixa vai até 1.197. E nós fechamos aqui a taxa de abertura da última quinta-feira em 1.196. Então é bem provável que nessa semana, continuando essa estabilidade, esse momento sem grandes estresses no mercado, nós passemos a comentar no próximo vídeo da semana que vem que sairemos da melhor faixa de preço. Então está aí as informações para cada um dos títulos. Recapitulando para você, o 2026 ainda na melhor faixa de taxa, mas na pior de preço. Então veja, no título mais curto, a melhor faixa de preços já saiu, já está na pior faixa. No título intermediário, nós estamos também aqui na taxa, então, em termos de preços, já não estamos na melhor. Não estamos também na pior, mas já estamos naquela intermediária. E no título mais longo, estamos caminhando para sair, então, da melhor faixa de preços, para que você entenda esse movimento. Então, o movimento, pelo menos, repercute mais rapidamente no título curto, depois é um pouco mais demorado no título médio e ainda mais demorado no título longo. Estão aí as informações para você.
E olha, não deixe de assistir esses 2 últimos vídeos aqui indicados no nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e cada vez mais fique de olho, porque essas taxas e esses preços prometem volatilidade agora em janeiro de 2021. Um abraço e até o próximo vídeo.